Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer particularmente ao Eric, ao Felipe pelo convite. É raro a gente ver eventos como esse no Brasil, a gente precisava de mais eventos como esse. Então, um enorme prazer estar aqui com vocês. Tá? Meu nome é Fernando, eu represento a Appcelerator no país. A Appcelerator é uma provedora de soluções com foco em todo o ciclo de vida do aplicativo. Tá? O que eu quero dizer com o ciclo de vida do aplicativo? A gente entende que desenvolvimento é importante, obviamente, é onde a jornada da mobilidade começa, mas nós suportamos também a parte de analytics, ou seja, saber como que anda a performance do seu aplicativo, e também a parte de integração ou orquestração com sistemas legados, enfim, com fontes de dados, sejam internas e externas. Tá? Então, o Eric acabou de apresentar a plataforma Titanium, que é a plataforma de desenvolvimento da Appcelerator. Eu vou dar continuidade, eu vou falar um pouquinho da plataforma Arrow, que é a plataforma que suporta a integração, orquestração com fontes de dados. Ok? Então, vamos lá. Pronto. Bom, só para começar a nossa conversa aqui, eu queria trazer alguns dados sobre JavaScript. É óbvio, se vocês estão aqui é porque vocês acreditam no JavaScript como nós. Tá? O que eu queria trazer aqui para vocês, além do que é publicado na mídia, oportunidades de trabalho, enfim, só fazer uma busca no Google Trends, vocês vão ver que essa é uma tendência e essa é uma tendência forte. Mas em 2015, especificamente, ao longo desse ano, a gente viu também uma movimentação importante com relação às consultorias. Tá? Aqui eu estou falando de consultorias como a Forrester, como a Gartner e tantas outras. Tá? O que eles estão trazendo aqui para a mesa e o que eu acho que é importante dividir com vocês? Né? Tipicamente o JavaScript muito ligado a questões de front-end, e obviamente a gente já tem uma prática nesse sentido de vários anos. As consultorias cada vez mais falando do JavaScript dentro do contexto de back-end. Tá? Isso é por parte das grandes organizações, sempre houve aí uma certa resistência nesse sentido, e isso pouco a pouco começa a mudar. Então eu acho que é um momento bem interessante, e é sobre isso que eu vou falar aqui para vocês hoje. Pronto. Pessoal, falar sobre explosão de dispositivo é lugar comum, né? Smartphones, tablets, mais recentemente os vestíveis, relógio, o carro conectado e tudo mais. Isso está na mídia, está presente, a gente vê isso todos os dias. Né? E é uma tendência importante, sem dúvida nenhuma. Mas existe um ângulo aí dessa discussão que às vezes é pouco explorado. Né? É a questão justamente de dados. Né? Como é que a gente vai suportar essas novas plataformas? Né? Vou pegar como exemplo aqui o carro. Né? O carro conectado que muito se fala hoje com marcas novas como Tesla e assim por diante. Fala-se que é um carro que vai ter informações de clima, informações de tráfego, informações sobre o que está acontecendo ao seu redor. Sem dúvida, conceitualmente, muito interessante. Mas como é que isso vai funcionar na prática? Como é que a gente vai efetivamente suportar essa demanda? Né? Aí tem um tema que não é tão explorado e eu acho que o JavaScript, pela sua característica inerente, vai poder contribuir muito dentro desse cenário. Tá? Pronto. Essa é uma frase de um consultor da Forrester, ela já tem alguns anos, tá? Mas eu acho que ela permanece muito relevante, né? Porque todos esses desafios, né, que estão sendo colocados, né, de suportar essas novas plataformas, esses novos dispositivos, na verdade quem está empurrando, né, ao limite as arquiteturas mais tradicionais de web, né, é o mobile.
né? Seja mobile, em qualquer desses formatos que eu acabei de mencionar. Tá? Então, se a gente voltar um pouquinho no tempo, muito rapidamente, para falar sobre as diferentes arquiteturas que a gente vê no mercado desde os anos 90. Né? Lá atrás, né, eu lembro disso, talvez vocês não lembrem disso, mas assim, existia aí um paradigma muito forte, né, na mudança para o client-server. Né? Isso alterou... Deixa eu passar por aqui que é mais fácil. Houve uma quebra de paradigma bastante grande com a web, né? Ela colocou pressão sobre o client-server, sem dúvida nenhuma. Mas eu diria que mais recentemente, com o mobile, essa pressão é ainda muito maior sobre as arquiteturas tradicionais web. Tá? Literalmente não dá para pensar da mesma forma. Por quê? Porque a gente está falando de um número muito maior de dispositivos, tá? E como conectar esses dispositivos com o back-end, com os dados, basicamente. Tá? Então, aqui, mais uma vez, eu acho que o JavaScript, a gente tem que pensar de uma forma diferente. E é disso que eu vou falar um pouquinho, como que a Appcelerator entende que isso vai acontecer. Tá? Essa aqui é uma pesquisa que a Appcelerator vai divulgar semana que vem. É uma pesquisa feita com desenvolvedores em vários países, incluindo o Brasil. Tá? E a pesquisa começou com aspectos relacionados a desenvolvimento de aplicativos móveis. Tá? Mas o principal que surgiu nessa pesquisa, e esse aqui é apenas um exemplo, foi o seguinte: se eu perguntar para a maioria dos desenvolvedores, mundo afora, qual é o maior desafio relacionado a um projeto mobile, a um projeto de desenvolvimento de aplicativos, vocês acreditam que acesso rápido a dados customizados é um desafio, é uma realidade? E a resposta aqui é clara: sem dúvida nenhuma, é um dos maiores desafios. Né? Tipicamente, depois de escrito código-fonte e assim por diante, existe todo um tempo, existe todo um investimento relacionado a acesso a dados, principalmente em grandes organizacionais, com sistemas legados e assim por diante. Tenho certeza que muitos de vocês já desenvolveram um aplicativo ou já estiveram dentro aí de um projeto de aplicativo. Isso toma tempo, isso não é tão trivial, né? E às vezes isso é interpretado como um trabalho que não é responsabilidade necessariamente do desenvolvedor, né? Que esses dados já deveriam estar disponíveis para ser consumido pelo aplicativo móvel. Tá? Pessoal, eu queria até perguntar para vocês, isso faz sentido? Como é que vocês veem essa fase do desenvolvimento do aplicativo móvel? Esse é um desafio que vocês têm encontrado, continuam encontrando? Por favor, fiquem à vontade para a gente começar aqui uma interação um pouquinho. O Eric, se quiser comentar também. Bom, eu fico à disposição depois. O que a gente viu via pesquisa é que efetivamente não dá para pensar em desenvolvimento de aplicativo de uma forma rápida, sem pensar também em integração com o back-end. É crítico, é por onde a gente começa, mas o back-end também é tão importante quanto. Então, tá aqui um conceito, tá, que vem de um dos fundadores da Appcelerator, né? Muito se fala do mobile first. Né? Vamos desenvolver primeiro para o mobile e depois para outras plataformas. É uma tendência? Sem dúvida nenhuma. Tá? Mas a gente acredita numa nova tendência, que é o API first, na verdade. Tá? Se a gente está falando de novas plataformas, novos dispositivos, né? Você precisa pensar nisso aqui, no back-end. Tá? Cada vez mais. Ou seja, para inovar no front-end, é tão importante inovar no back-end. Tá? Ou seja, a qualidade do aplicativo, ela depende diretamente da qualidade do usuário. Isso é uma coisa óbvia. Né? Uma coisa que acho que não resta nenhuma. A questão é que você fala muito pouco de como fazer essa integração. Né? Então, do ponto de vista da Appcelerator, existe uma forma mais rápida, mais prática de fazer essa parte de integração, de orquestração. Né?
Eu não vou falar muito sobre o titânio, a gente acabou de ter uma sessão sobre o titânio com o Eric. Né? O titânio ele reduz, né, a complexidade do desenvolvimento, né, ao facilitar a partir de JavaScript publicar apps nativas efetivamente. Então, ele torna esse processo mais rápido, mais econômico, mais prático. Né? O Arrow, proposta da Appcelerator para o backend. Né? O Arrow tem como missão simplificar, reduzir a complexidade dessa parte que é crítica durante o processo de desenvolvimento. Obrigado. Uhum. Ótimo. Alô, alô? Melhor? Tá bom. Peço desculpas. Então, o Arrow é a proposta da Appcelerator, né, para facilitar essa parte o processo de desenvolvimento do app. Tá? Como que ele reduz essa complexidade? Tá? Reduz a complexidade a você não ter que se preocupar tanto com formatos, com protocolos e principalmente com volumes de dados. Tá? Ou seja, quando você vai fazer uma integração, você tem ali uma organização grande, tipicamente vários tipos de web service. Você não precisa se preocupar necessariamente com REST, SOAP e assim por diante. Ele reduz essa complexidade, uma vez, como o próprio nome da empresa diz, acelera esse processo. Ok? Então eu queria dividir com vocês algumas tendências que a gente tem visto no mercado, que eu acho que tangibilizam um pouco o que eu tenho dividido aqui com vocês. Tá? Uma primeira tendência que a gente vê muito forte é o chamado RMAD, ou seja, o Rapid Mobile App Development. Tá? Cada vez mais as empresas buscam soluções para acelerar esse processo. Vocês sabem melhor que ninguém, para lançar um app hoje, seja numa grande organização, seja numa organização de médio ou pequeno porte, você precisa de velocidade. Senão esse modelo já vai estar disponível, você vai perder o time to market. Né? Então esse é o tipo de disciplina que a gente vê várias vertentes dentro desse mesmo tema, tá? Mas cada vez mais presente. A questão, e aí eu volto àquele ponto, geralmente essa tendência é vista somente dentro do escopo ali do front-end. Tá? O que a gente está trazendo, o que eu estou trazendo aqui para vocês, é como essa tendência se aplica também no back-end. Tá? Alguns prós e contras, né? A gente vê vários provedores de solução, o que é ótimo, eu acho que isso incentiva o ecossistema como um todo. Né? O próprio Gartner, que é uma consultoria ultra conhecida, ela dá muito foco nisso, no Magic Quadrant de RMAD. Tá? Agora, existem alguns contras, né? Assim, como conceito, né? essa questão de desenvolver sem necessariamente entrar a fundo no código é um conceito antigo, já, né? Trabalhado há muito tempo. Tá? E o Forrester ainda coloca algumas dúvidas sobre esse conceito. Tá? Outra grande tendência, essa aqui um pouquinho mais recente, são os microservices. Tá? Justamente dentro desse conceito de suportar novos dispositivos, novas plataformas. Tá? O que é o microservices? É uma arquitetura, basicamente, tá? Que quebra, digamos assim, aquele paradigma do back-end, né? Monolítico, complexo e assim por diante. Ele quebra isso em microserviços, como o próprio nome diz, tá? Para facilitar o consumo de dados. Tá? Então isso tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Tá? A Appcelerator é uma das empresas que está na frente, digamos assim, nesse conceito. A Appcelerator está fazendo uma aposta muito grande no conceito de microservices, tá? E está fazendo uma aposta muito grande também no JavaScript. Eu diria mais, o futuro da empresa está diretamente relacionado com o futuro do JavaScript. Tá? Alguns prós e especificamente um contra, tá? Houve uma movimentação recente, a Red Hat comprou a FeedHenry,
Esse é um movimento interessante no mercado, a Red Hat entrando com tudo na área de mobilidade. Tá? Os novos reports, tanto da Forrester quanto da Gartner, né? E não precisa nem dizer, quem que está puxando tudo isso é a explosão de dispositivos. Tá? Isso ainda está em fase inicial, é um conceito relativamente novo, tá? Mas eu entendo que, mais uma vez, para suportar todo esse cenário que eu acabei de apresentar, de novos dispositivos e assim por diante, desenvolvimento de aplicativos cada vez mais rápidos, o microservices como conceito deve se firmar cada vez mais. Tá? Uma outra tendência, eu não vou passar muito tempo aqui, vocês são experts nisso, existe aí uma sessão para falar do Node especificamente, tá? Mas ele cumpre um papel também muito importante dentro desse cenário que eu tô apresentando. Tá? Como prosa aqui, a IBM comprou uma empresa nesse sentido, tá? Isso indica aí também uma movimentação bem forte. Tá? A própria popularidade do JavaScript, tá? Feedback positivo da maioria dos analistas de mercado. Tá? Então, sim, se eu fosse, enfim, se eu estivesse numa outra fase, numa fase de aprender novas linguagens e assim por diante, eu certamente apostaria no Node. Tá? Agora, ainda existe um certo preconceito no mercado, né? O JavaScript, sim, ele já tem um papel ali no front-end comprovado, no back-end ainda não necessariamente. Tá? Mas eu entendo que, como todo preconceito, é só questão de tempo, é só questão, enfim, do mercado como um todo absorver esses novos conceitos. Tá? Voltando um pouquinho para o Arrow, né? O Arrow, como eu mencionei, é essa solução da Appcelerator, né? Para reduzir a complexidade no back-end. Tá? E ele tem dois subprodutos, digamos assim, que é o Arrow Builder e o Arrow Cloud. O Arrow Builder, literalmente, para você desenvolver a sua API. Tá? Isso é feito de uma forma bem simples, dentro da modalidade click and drag, tá? Sempre 100% JavaScript. Tá? E o Arrow Cloud, para produção, eu acho que um dos grandes benefícios aqui do Arrow Cloud é a existência de um marketplace. Né? Então, se eu estou construindo aqui o meu app e eu quero consumir uma API específica, né? Esse marketplace aqui já deixa isso de uma forma bem simples. Tá? Você pode consumir esses aplicativos a partir desse marketplace. O que eu estou falando aqui? No fundo, é redução de tempo, é redução de custos e assim por diante. Tá? O Arrow Cloud tem mais uma funcionalidade, ele tem várias na verdade, mas só para mencionar duas muito importantes. A segunda seria o Push Messaging. Né? A gente vê isso cada vez mais no Brasil e no mundo, né? Como uma forma de comunicação. O Push Message, eu entendo que ele começou a ser usado ainda de uma forma mais... Né, muitas empresas enviando Push Message de uma forma não segmentada, digamos assim, para toda a base e assim por diante. E pouco a pouco ele começa a evoluir para um canal de comunicação efetivamente, né? O que eu acho que faz todo sentido. Tá? Sobre a Appcelerator, eu acho que hoje, na sessão anterior, a gente cobriu um pouquinho essa parte de desenvolvimento de aplicativos via o Titânio. Eu falei de uma forma muito conceitual sobre o Arrow, né, na orquestração de APIs, mas eu queria também usar alguns poucos minutos para falar de Analytics, que nós entendemos que é uma parte tão importante quanto essas outras duas. Tá? O Analytics é uma daquelas palavrinhas-chave também, né, que todo mundo usa, você vê muito na mídia, em apresentação e assim por diante. E às vezes o conceito de Analytics, né, dependendo de quem está na sala, cada um entende Analytics de uma forma. É um campo bem abrangente. Né? Dentro do conceito da Appcelerator, o Analytics tem duas principais conotações. Né? O Analytics mais voltado para a área técnica, né, para mensurar crash, latência, né, como que anda a performance efetivamente do app. Tá? E uma outra área mais ligada a negócios. Né? Quem é o usuário desse app, né? Qual a frequência de uso, né? Como que seria o funil de vendas dentro desse aplicativo. Tá?
Então essa é uma área que está crescendo bastante, tá? Eu aqui no Brasil, na verdade, dentro desses 3 módulos, é a área que eu mais trabalho com grandes organizações, né, que lançam o seu app. Mas, mais uma vez, a jornada da mobilidade não termina necessariamente com a publicação do app, né? É importante o Analytics para prover, né, feedback, para prover contexto sobre como evoluir esse aplicativo móvel, tá? Um bom exemplo do que a gente faz, isso aqui é um resumo, digamos assim, do ciclo de vida do usuário. Esse é um conceito, puxa, super antigo, né? Isso aqui foi aplicado de várias formas, com vários canais de marketing, mas a gente entende que isso se aplica também bastante bem a aplicativos móveis, né? Se eu tenho a minha base de usuários, como é que eu posso segmentá-la para fazer um trabalho de comunicação mais específico, né? Eu posso separar a minha base, por exemplo, nos clientes novos, que acabaram de ser adquiridos, né? Ou clientes que estão engajados, clientes que visitam o app, fazem sessões com uma duração significativa, clientes que às vezes estão ativos, ou melhor, estavam ativos, faziam muito uso do app e por algum motivo pararam de usar o aplicativo, né? Ou fazem um uso menor do aplicativo. E, finalmente, clientes que fazem uso do aplicativo, mas não necessariamente convertem. Se é um aplicativo de e-commerce, por exemplo, não efetivamente faz a compra. Um aplicativo orientado à informação, efetivamente não termina, digamos assim, todo o processo para obter uma informação específica, tá? Então, é uma segmentação muito básica, na verdade, né? Mas que eu estou vendo agora grandes empresas fazendo uso desse tipo de segmentação, tá? Primeiro para saber, efetivamente, né, ter o feedback real de como anda o app, né? E 2, para fazer campanhas, efetivamente, né? Eu acho que o push message se encaixa bastante bem aqui. Ele se torna certamente mais eficiente quando eu faço o push message de uma forma contextualizada, né? Eu faço uma mensagem específica para um desses grupos aqui de usuários, ok? Mais uma palavrinha sobre Appcelerator, tá? Só para vocês conhecerem a empresa. É uma empresa de aproximadamente 7 anos, tá? Ela tem como base o Vale do Silício. Os fundadores da empresa são desenvolvedores, desenvolvem até hoje, tá? Então a gente está buscando aí uma proximidade maior com a comunidade de desenvolvedores, tá? Só para mencionar alguns números, tá? Eu acho que o mais impressionante talvez seja o fato de mais de 100 mil aplicativos mundo afora já foram criados com a plataforma Titanium, tá? De todos os segmentos, desde aplicativos mais ligados à informação, entretenimento, a aplicativos de negócio, né? Grandes bancos usando o Titanium como forma de acelerar o seu processo, o seu desenvolvimento de aplicativos, tá? E outra coisa que não para de crescer, e por isso o Arrow se torna cada vez mais importante, né? Essas chamadas APIs passam pela nossa plataforma, tá? E esse é um número que não para de crescer, ou seja, os aplicativos hoje cada vez mais integrados, né, dentro de um ecossistema de fontes de dados. E mais uma vez, essa conexão é cada vez mais crítica, e o Arrow vem justamente para facilitar, para acelerar esse processo. Ok? Pessoal, paro por aqui, eu fico à disposição, tá? Eu estou deixando aqui o meu... Tá, já estou encerrando. Deixo aqui o meu e-mail, por favor, dúvidas, perguntas, enfim, inputs, por favor, fiquem à vontade, tá? Eu gostaria mais de conhecer um pouquinho a realidade do dia a dia aí de desenvolvedores. Então, mais uma vez, fico à disposição. Muito obrigado e também vou estar por aqui para perguntas e assim por diante. Eu gostaria muito de interagir um pouquinho mais aí com vocês. Tá joia? Obrigado.